Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Podemos assentar. A árvore que se encontra no meio do jardim, no paraíso de Deus, é a árvore da vida, né? O fruto dela produz vida eterna com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, através de João, veio falando a nós exatamente nisso. Necessário é que todos que perseverar até o fim hão de se alimentar do fruto dessa árvore. Nós nos alimentamos nos dias de hoje pela fé, mas se nós permanecermos firmes até a vinda de Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja, nós nos alimentaremos dela definitivamente, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, o que nós vemos nesse versículo é aquilo que já veio se falando desde o término da mensagem de ontem e se falou até agora através do presbítero Marcos. Necessário é que nós perseveremos. Sem perseverança, nós não conquistamos nada. Para nós estarmos vivendo a nossa vida conjugal ao longo dos anos, precisa perseverança. Para nós permanecermos no nosso emprego, precisa perseverança. Para nós conquistarmos um diploma de um curso, como falado a semana passada pelo pastor Marco Antônio, necessário nós perseverarmos. Para nós estarmos aqui na presença de Deus, necessário é que nós perseveremos. Não é necessário que nós estejamos lutando contra tudo e contra todos, já iniciando essa luta contra o espiritual e o carnal, ou seja, nós lutando conosco mesmo. O nosso espírito quer algo e a nossa carne quer outra. Quantas pessoas passaram ao longo dos anos na presença de Deus? E quantos têm perseverado até a data de hoje? O que o Senhor nosso Deus está falando é exatamente isso para conosco. É necessário que nós estejamos dispostos a pagar o preço. O que preço é esse? É o preço de passar por dificuldades, tribulações, enfermidades, mas correr a carreira que nos está proposta. E a carreira que Jesus Cristo nos propôs é uma carreira de vida eterna. Mas diante de todas essas circunstâncias, diante de todos esse período, nós temos situações que nós vivemos em nossas vidas, que não são fáceis. Como diferente não foi para essa igreja que o apóstolo João escreveu, que nós estamos falando especificadamente da igreja de Éfeso.
E essa igreja era uma igreja de bom testemunho. Era uma igreja perseverante. Essa igreja tinha boas qualidades. Porém, nós vemos, como o pastor José Carlos falou na semana passada, por que essas igrejas acabaram? Porque elas não perseveraram. E nenhuma delas tem na data de hoje. Mas o Senhor nosso Deus, como falou a essas igrejas, tem falado a cada um de nós nos dias de hoje. Que nós temos por responsabilidade perseverarmos. Nós vemos o servo de Deus pedindo oração por ti, por si e por sua família, mas é necessário que continue perseverando. E é isso que o Senhor nosso Deus vem falar conosco nessa noite, através do que Deus falou à igreja a Éfeso. E eu quero ler juntamente com os irmãos no capítulo 2, versículo 1, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós entendermos que igreja era essa, que testemunho e bom testemunho a igreja de Éfeso tinha. Porém, ela não conseguiu perseverar até o fim. Amém? Por gentileza, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Olha, eles não suportavam homens maus. Eles não suportavam pessoas que viviam ao contrário da vontade de Deus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, ele julgou aqueles que se dizem apóstolos e não são apóstolos, não são servos de Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Muitas pessoas se intitulam servo de um Deus vivo, mas a palavra de Deus ela nos ensina, que está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 16, muitos professam conhecer a Deus, mas pelas suas obras o negam. Então, verdadeiramente, eles não conhecem. Eles somente falam que conhecem a Deus, mas as obras dele negam que verdadeiramente eles conhecem a Deus. E aí continua dizendo assim: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: parabéns por você estar aqui. Porque mediante de toda a luta que você já passou, de todo o choro, de toda a afronta, que o Senhor Jesus Cristo te deu graça e você não permitiu que esmorecesse. Pode ter acontecido o que quiser na sua vida, mas você permaneceu. Não importa se meses, não importa se anos, não importa se uma vida, mas você está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje o que o nosso Deus fala para você é o seguinte: louvado seja o nome do nosso Deus por você ter perseverado, porque muitos não suportaram, muitos desistiram. Parabéns, irmãos, parabéns por você ter suportado, parabéns por você ter chorado aos pés de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que colheste as nossas lágrimas em taças de ouro. Então você não foi esquecido. Nós não somos esquecidos pelo amor desse Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus sabe muito bem quem tem perseverado todos os dias diante da sua presença.
E ele mesmo aqui falasse da seguinte forma, ó, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome. Olha, irmão, Deus sabe que você tem sofrido, mas Deus tem te guardado, e Deus tem trazido orientações impecáveis para a sustentação dos seus pés na presença desse Deus Todo-Poderoso. E diz mais assim, ó, e não te deixasse esmorecer. Como servo de Deus, olha, tu não esmoreceste até hoje, porque a graça de Deus tem lhe sustentado. E não diferente na vida dele, como na vida de todos que ainda aqui perseveram. Como tem um cântico que nós cantamos assim, que eu não sei dizer como que eles estão de pé. Muitas vezes nós olhamos em meio às lutas que as pessoas passam e nós não entendemos, a olho nu, como que as pessoas podem permanecer em pé diante de tanta dificuldade. Mas quando nós olhamos pelos olhos do Espírito, nós entendemos que a mão de Deus está sustentando aquela pessoa. E não diferente tem sido até aqui. E Jesus Cristo continua fazendo a mesma promessa. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei o direito de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, para a honra e glória deste Deus Todo-Poderoso. Você, irmão, nessa noite Deus fala, persevera, se sustenta mediante as circunstâncias que você está vivendo. Deus sabe o que você está vivendo. Mas nós não somos esquecidos por Ele. E aí diz a palavra do nosso Deus: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E isso é uma coisa extremamente natural no ser humano. Porque quando nós passamos por muitas lutas, nós ficamos com o coração endurecido. Será que eu acredito? Ou será que eu não acredito? Será que é? Ou será que não é? E a palavra de Deus nos ensina que o coração endurecido, já desde o Antigo Testamento, quando Deus endureceu o coração de Faraó, o que significa endurecer o coração? É não crer. É desconfiar. E quando nós perdemos esse primeiro amor, ainda que nós estejamos aqui presente, mas será que é Deus mesmo que está falando? Será que aquele que vos fala pode, por acaso, falar alguma coisa de Deus? E ainda vou utilizar desses exemplos no versículo subsequente, no próximo versículo, que fala exatamente sobre isso. E aí o nosso Deus está falando exatamente para conosco. Se nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a essência máxima de comunhão com Deus. Eu estou aqui, estou lutando, eu sei que Deus vai me dar vitória em algum momento, e eu vou voltar a ser o que era. Mas para que eu volte ao primeiro amor, eu tenho que fazer como foi escrito no livro de Salmos, que o coração ele se derreta como cera. Aí eu não vou mais levar em conta quem, eu não vou levar mais em conta aonde, eu vou levar em conta a quem morreu na cruz ao nosso favor. Porque se eu olhar ao homem, o homem é falho. O ser humano tem as suas fraquezas. E isso é fato. Mas o Senhor tem falado assim, volta ao primeiro amor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu lhe dou por acréscimo.
Então o Senhor está falando assim: busque e busque com o coração derretido, ou seja, com o coração aberto para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, para a honra e glória do seu santo nome. Não permita que o coração endurecido lhe afaste da presença de Deus. E diz mais no versículo seguinte, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E continua dizendo: e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, se ele vai mover o seu candeeiro, você vai perder o direito à salvação. Deus sabe as tuas obras, que são grandes obras, não são poucas, são muitas. Ele conhece o seu esforço, Ele sabe pelo que você está sofrendo por amor dEle, Ele sabe que você não se esmoreceu, mas você endureceu o seu coração, ou seja, perdeu aquele primeiro amor. E não é uma tarefa muito fácil voltar ao primeiro amor, ou seja, não é muito fácil você voltar a acreditar nas pessoas. E os dias de hoje que vivemos, é exatamente isso que se aconselha. Você me feriu? Ou você provocou algum dano? Eu não vou discutir com você. Eu de forma alguma vou te corrigir. Mas eu simplesmente vou me afastar. Eu vou me afastar de você. Tem um mensageiro que diz assim: olha, eu não guardo mágoas, eu guardo nome. E quando eu guardo nome, eu evito. Terça-feira passada, o pastor Ângelo pregou e utilizou-se dessas palavras: é fácil gostar de alguém, mas é difícil amar alguém. Você gosta de quem gosta de você, de quem não te fere. Mas a ele falou assim: difícil é amar alguém. Por quê? Porque nós temos a incumbência de amar aquele que nos machucou. Nós temos a incumbência de amar aqueles que criou uma ferida em nós. Se eu puder evitar, melhor. A palavra de Deus não nos ensina assim. E isso não fala só a um, não fala só a outro, fala a todos presentes. E ele continua dizendo no versículo 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tudo que era de ruim era obra dos nicolaítas. Uma delas, rebelião. Uma delas, desunião. E o Senhor nosso Deus está falando a cada um de nós, já falou comigo, quando Ele colocou essa palavra em meu coração, exatamente isso. Em que situações eu, como servo de Deus, estou vivendo? Chamando minha atenção da seguinte forma: alguns que se intitulam apóstolo e não são, ou seja, de quem deveria dar exemplo e não dá. Isso começou comigo, a mensagem veio para mim. E aí a palavra do nosso Deus continua dizendo da seguinte forma, lá em
Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que não apacentam as minhas ovelhas, antes a destroem. E isso que o Senhor Jesus Cristo está falando, através desses versículos aos quais nós lemos, estava chamando a atenção do líder da igreja de Éfeso, bem como também estava falando da igreja de Éfeso. Não é por causa que o seu líder deixou a desejar em alguma coisa que você vai ter que enfraquecer. Ou seja, eu mesmo que estou pregando, se em alguma coisa eu falhei, pequei, e isso lhe trouxe alguma ferida no seu coração, isso não lhe permite de se afastar do primeiro amor de Deus. Cabe a mim me consertar e cabe a Deus cobrar a mim que vai ser cobrado. E digo-vos mais, porque está escrito na Sagrada Escritura da seguinte forma: qual que é o peso daquele que prega? Ai daqueles que não se aprontou, mas foram avisados. Uma das maiores dores, uma das maiores lutas que um pastor pode ter é ser pastor. Porque nós fazemos trabalho de evangelismo na rua e 90% do que nós encontramos são homens afastados dos caminhos de Deus. E eu falo a eles da seguinte forma: os dons de Deus são irrevogáveis. O que Deus deu, Deus não. Então nós encontramos pastores, encontramos evangelistas caídos, vivendo no pecado, em dissolução, e ele falou: eu não tenho força. E aí vem a palavra: se você não se consertar, você não vai ser julgado como membro, você vai ser julgado como pastor. A palavra de Deus nos diz assim, que é merecedor de duplicada honra o presbítero que governa com obediência na doutrina, mas também vai ser cobrado de maneira dobre aquele que sabia tudo, aquele que ensinou, aquele que pregou e não se acertou para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, se o pastor ele vai cobrar, a igreja de Deus também, Deus vai cobrar da igreja também. E não é por causa do homem que caiu, não é por causa da mulher que caiu, não é por causa daquela referência que você tinha que lhe dá direito de deixar Jesus Cristo. Como já foi falado aqui pelo servo de Deus, olha, quem morreu por nós, diz o apóstolo Paulo, foi Apolo? Não, foi Jesus Cristo que morreu por nós. E Jesus Cristo foi perfeito, e Ele não permite que nós olhemos para o homem pecador, mas olhemos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, para que nós permanecemos firmes. É no autor, é em Jesus Cristo que nós temos que olhar. Nós olhamos para aquele que venceu a morte. Nós olhamos para aquele que suportou todas as afrontas. Eu não olho para A, não olho para o B. Se eu mesmo olhar para o espelho, eu não sou salvo. Mas eu olho para aquele que morreu ao nosso favor. E aí diz mais no versículo 7, a qual nós já lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E a igreja de Éfeso, ela não perseverou até o fim, e ela foi extinta da face da terra.
Então, irmão, que o Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria em aprender com a falha dos outros. E que nós não tenhamos a experiência de viver como Éfeso foi. E se você se aprofundar na igreja de Éfeso, você pode ver o que o apóstolo João escreveu sobre a igreja de Éfeso no livro de Éfeso. Éfeso, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus fala que que o Espírito Santo era o quê? O selo do Espírito, o Espírito era o selo o penhor de Deus. Efésios 1:13. Então, quer dizer, eles tinham selo? A palavra de Deus em Éfesos capítulo 6 fala sobre a couraça da justiça, que fala sobre salvação, fala calçar dos pés no Evangelho. Então eles conheciam, eles viviam o Evangelho, mas eles não perseveraram. O que o Senhor Jesus Cristo fala conosco hoje, persevera. Mesmo em qualquer situação que você estiver vivendo, persevere. Se você está aqui hoje, persevere. Para que com o passar do tempo, passe 1 ano, passe 2 anos, passe 10 anos, e você fala assim, eu ainda estou aqui. Passe 20 anos, eu ainda estou aqui. Pela misericórdia de Deus, ainda estamos aqui, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não porque somos fortes, mas a graça de Deus nos sustém, e para a honra e glória do seu santo nome, o nome dele é glorificado, até chegar o momento de receber a coroa da vida eterna, que o justo juiz dará àquele que perseverar até o fim, para a honra e glória do seu santo nome. Essa promessa é para todos aqueles que ouvem e perseveram para receber de Deus. Deus que abençoe a igreja. Agradeço a oportunidade.